Você pode abrir em 1 Coríntios 14, a gente vai trabalhar a mensagem, ela é mais curta, né? Mas eu gostaria que você gravasse no seu coração, né? Pelo menos esse versículo. Você se considera uma pessoa madura? Você se considera uma pessoa madura espiritualmente? Uma pessoa madura como homem ou como mulher, em todas as áreas da vida? Porque a gente pode ser velho em idade e número, mas não ser maduro. Tá? Eu estive pensando, orando bastante sobre esse tema. Vamos ler junto? Crescer. Olha só que interessante, vamos de novo. Crescer é... Ótimo, gente. Vamos à leitura de 1 Coríntios, o capítulo 14, o verso 20. Todos encontraram? Diz o seguinte: irmãos, como respeito ao mal, mas quanto ao modo de pensar, amém. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa celebração de ceia mais uma vez, Pai. Muito, muito obrigado, porque o Senhor nos reuniu aqui. Mesmo nesse tempo chuvoso, tivemos a coragem, Pai, de sair da cama, estarmos aqui. Muito, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Que gratidão estarmos juntos aqui, Senhor. Coração alegre mesmo por estarmos cantando os louvores, ouvindo a Tua palavra, e em especial esse momento de ceia. Então, conduz a gente por meio dessa palavra, que o Senhor Teu Santo Espírito esteja guiando os nossos corações, conforme o Teu querer. Muda as nossas vidas, Senhor. Não permita, Senhor Jesus, que nós sejamos os mesmos. Quando estamos em contato com a Tua palavra, nós te pedimos, Deus, que a nossa vida seja transformada conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então vamos entender um pouco do contexto aqui de 1 Coríntios. Quando a gente fala de uma carta, é sempre importante a gente entender o que estava ocorrendo com aquela comunidade a qual então Paulo escreve. A verdade é que Paulo estava bem chateado com essa turma, tá? Porque eles estavam com diversos problemas, havia uma confusão nas celebrações. Quando o povo se reunia, havia o quê? Confusão, porque estava havendo um excesso de valorização de um dom determinado, que era o dom de línguas, né? Então ele estava correndo de forma desordenada, sem interpretação, e havia uma confusão. Imagina, o povo se reunia, Deus deve ser o centro da nossa reunião. Eu não sei se vocês sabem o porquê do púlpito, né? Eu já devo ter falado isso, mas é muito legal, porque o púlpito ele está no centro, porque é onde que a gente apoia a palavra de Deus, e o centro, então, do nosso encontro deve ser a palavra de Deus. Não é nada mais disso, mas a palavra de Deus. Porque para Ele, toda honra e toda glória. E se nós nos reunirmos aqui, é para glorificar o nome de Jesus, né? E aí a igreja de Coríntios estava o quê? Estava tirando o foco de Deus, e o foco estava nas pessoas e na sua performance, né? No dom que elas estavam expressando. E aqui havia uma confusão generalizada. E Paulo... você vai ver esse tom de crítica à igreja de Coríntio por causa dessa forma imatura e egoísta de congregar, estar junto, né? Então era uma verdadeira confusão, porque a emoção estava falando mais do que a razão. A emoção, o sentimentalismo, estava falando mais do que a palavra, né? Então havia uma confusão. E aconteceu algo muito interessante essas últimas 2 semanas, né?
eu assisti um documentário, eu e a Sofia. Tu lembra o nome daquele? Eu estava tentando lembrar. Aquele das compras e tal. Consumismo. Inclusive, recomendo para todo mundo assistir, né? Então, é um documentário que fala como nós somos incentivados, né? Ou melhor, conduzidos, enganados a sermos consumistas e comprar coisas que a gente nem precisa. E aí, há todo um mercado, um investimento para incentivar a gente a comprar ou a gente acreditar que precisa de algo e que nem precisa, e a gente acaba... eles usam o marketing da Amazon, né? Compre com um clique. E muitas pessoas se endividam, né? Tem muitas vezes crises familiares, financeiras, porque compram pela emoção, não pela razão. E a gente nós somos seres, Deus nos criou um ser emocional e nós somos atraídos muitas vezes pela emoção. Né? Uma coisa assim que é difícil até de a gente entender por que nós fazemos determinadas coisas, sendo que elas não são benéficas para nós, para as pessoas ao nosso lado, ou família, mas tomados pela emoção nós fazemos. Teve um outro evento que aconteceu também. 16 anos de convertido, gente. 15 anos, mais ou menos. Primeira vez que eu fui num show gospel. Primeira vez, hein? Talvez a última. Não vou criticar, tá? O coração das pessoas, o que estava acontecendo lá, né? Mas tudo... E foi muito legal, tinha umas coisas bacanas acontecendo, né? Fiquem tranquilos que nossas crianças são pentecostais, tá? Só porque sendo elas vão virando reformadas. E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque era um evento, gente, certo? E a proposta era ser um evento, era a Camila era a cantora Gabriela Rocha, e aí a pregadora aquela Camila Barros, sabe? Muito legal. Eu fui assim, eu cutucava a Sofia, até agora nada de Bíblia, né? Tava lá assim, né? Mas foi muito legal, porque essa Gabriela Barros, quando ela começou, ela disse, nós não viemos aqui para fazer um show, viemos para adorar a Deus, tal. Achei legal da postura dela, e da outra pregadora lá também, a Camila, achei também legal. Ela começou, falou uns 10 minutos, aí eu disse, tu viu, não viu Bíblia, né? Mas depois ela abriu a Bíblia, fez um estudo, foi legal também, mordi a língua. Mas ao ponto que eu quero chegar, gente, é que todo aquele evento era para te emocionar. Os telões, as luzes, certo? Eu até estava falando com o Julie, né? Existe um investimento em som, em luzes, para você ir lá e se sentir tocado emocionalmente. Se sentir arrepiado. Né? Você sentir que algo aconteceu, mas tu não sabe se foi Deus ou se foi o som. Se foi o Deus, se foi a luz. Ou se foi a performance do cantor ou do pregador. Interessante, porque eu não consigo ver essa realidade como igreja. Eu não consigo ver essa realidade como igreja. E por certos momentos, eu me senti assim, gente, mas eu estou aqui parece que eu estou num show do mundo. Certo? Parece que eu estou num show do mundo. Essa era a sensação. Eu digo, eu não quero ficar nesse ambiente que me lembra o quê? O mundo. Sabe? Aquelas loucuras, imagina, né? Então, acho que tá todo mundo tranquilo a esse respeito, né? Nós estamos separados, nós não frequentamos mais esses ambientes do mundo, tá? Mas lá havia o quê? Qual que era a chamada? Certo? A emoção. Para você lá, e às vezes assim, me parece que a porta de entrada, muitas vezes, era isso. Ser parecido com o mundo, tá? Vamos botar umas músicas que legal, um som legal, um negócio estridente assim, para a gente se sentir com o mundo. A pregação foi legal, os louvores foram legais, né? Mas era esse o envolvimento, né? Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque a imaturidade, ela está ligada com o sentimentalismo e nós temos que prestar atenção nisso.
Essa era a situação real que estava acontecendo com os cristãos da igreja de Corinto. Eles estavam usando esses dons. E o que eles queriam, na verdade? Eles queriam, vamos ler junto? Eles queriam mas olha só, eles estavam tão envolvidos pela emoção, pelo que estava acontecendo, que eles não estavam nem pensando no que estava acontecendo ao redor. Aquilo estava, inclusive, estragando, de certa forma, essa palavra, incomodando os outros. Não estavam conseguindo celebrar o nome de Deus, que era o propósito da nossa reunião, por causa dessa questão ligada ao sentimento. E Paulo deixa isso muito claro ao longo da sua carta. Aqui está um ponto importante. Isso é infantilidade espiritual. Paulo deixa isso muito claro. É infantilidade espiritual. Irmãos, deixem de pensar com respeito ao mal, sejam como crianças, Mas quanto ao modo sejam adultos. Existe uma formação, gente, E Paulo ele usa isso. As crianças, elas são, dominadas pela emoção, pelos que sentem, elas pensam e fazem, Mas conforme vai crescendo, há um alinhamento, um equilíbrio emocional. E aí nós dizemos assim, há uma maturidade. E espiritualmente não é diferente. Há um controle emocional. E nós temos o Espírito Santo. Nós devemos, então, nos apropriar desse controle espiritual, emocional. Certo? Então, o que caracteriza, se a gente perguntasse, um adulto em sua maturidade espiritual? Olha que legal esses pontos, tá? Emoções controladas. Emoções controladas. Uma pessoa madura, como pessoa, ela tem suas emoções controladas no dia a dia. Não é uma pessoa que varia muito, certo? E espiritualmente também. Tirando exceções que estão passando por algum desafio emocional, certo? Então há um controle nas emoções. E aqui é um ponto muito interessante. A pessoa, emocionalmente, ela não se coloca como vítima de todas as situações. Emocionalmente, ela é responsável por si. Sabe aquela pessoa que é vítima de tudo? Coitado de mim. Tudo que acontece é culpa dos... A gente nunca é responsável. Pensa bem. Se tu tá na rua, tu foi assaltado, você foi o quê? Vítima. Tu não tem culpa mesmo. O bandido que é o problema, Mas você é apenas a vítima. E todas as circunstâncias da vida, como nós nos colocamos de vítima, nós tiramos a nossa responsabilidade. É sempre o outro. E isso começa com o pecado. Quando Deus vai lá para Adão e diz, Adão, o que tu aprontou aí? O que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. E hoje esse padrão se repete em casa. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades dentro do lar, e a culpa é de quem? Sempre da mulher, é verdade. Teve os homens que fizeram assim, vão apanhar, hein? Abre o olho. Isso é para os dois lados, tá? Quando a gente não assume a responsabilidade, nós nos tornamos vítima. Se nós nos tornamos vítima, nós não temos o que fazer. Entendeu? Aí nós não mudamos. Certo? Pensa só. Nós buscamos por validação afetiva. Sabe aquela pessoa? Maturidade espiritual, gente. É você não ter a necessidade de estar toda hora sendo elogiado. Sabe, eu fiz uma coisa, eu vou botar esse vaso aqui, será que tem alguém vendo aí? Validação. A todo momento você quer ser reconhecido. A todo momento você precisa de um elogio. A todo momento parece que tem que ter alguém vendo o que você está fazendo, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Eu tenho dificuldade, gente. Dificuldade. E essa é uma
eu digo assim, uma ambiguidade, né? Um paradoxo, sei lá a palavra, que é difícil, porque tem um monte de gente que está aqui servindo ao Senhor, certo? E ao mesmo tempo teria vontade de agradecer. Vim aqui na frente e dizer, olha que legal, mas Deus não chamou a gente para isso. Vocês estão entendendo? E aí, qual é o problema? Quando a gente serve esperando o reconhecimento. Nosso coração é enganoso, gente. Por vezes, a gente fica pensando, mas ninguém me elogia, né? Ninguém faz isso. Gente, maturidade espiritual está relacionada a isso. Certo? Outra coisa, reações impulsivas. A primeira, as emoções descontroladas, está no dia a dia, né? No normal da vida. Esse aqui, as reações impulsivas, já quando ocorre algo fora do normal, como você reage? Você é o primeiro a apontar o dedo a xingar? Maturidade espiritual? Você é o primeiro a brigar com teu cônjuge? É o primeiro a apontar o erro? Você é o policial que está buscando alguma coisa? Deu errado? Tá vendo? Sempre estou falando a mesma coisa. Nós somos adultos, mas em muitas áreas ainda não somos maduros. Espiritualmente falando e emocionalmente falando. Preste atenção. Como você reage quando as circunstâncias saem fora do teu controle e do teu esperado? Incapacidade de lidar com a realidade de forma racional, né? Qual que é a incapacidade de lidar? A gente não para pensar. Age no impulso. Tem uma decisão para tomar, é impulsivo. Tem um problema para resolver, resolve na emoção, né? Então, como que a gente lida com a realidade no nosso dia a dia? Nós temos a maturidade emocional. Então, ficar preso, e a gente pode chamar assim de camadas do nosso desenvolvimento, né? Ficar preso nisso também é um sinal de que nós não estamos crescendo espiritualmente também. Espiritualmente também. E aí a gente se torna, a expressão aqui um pouco forte, tá? Um bebê chorão. Qualquer coisa, chora, se emociona, né? Mesmo tendo idade adulta. E essa crítica é para a igreja de Coríntios também, gente. Por quê? O que eles queriam? É emoção. O que eles queriam é sentir alegria. Eles queriam sentir algo. Eles estavam apenas preocupados com o sentimento. E a razão acabava ficando de lado. Quais áreas da tua vida você precisa crescer, amadurecer? Você se considera uma pessoa madura? É importante nós fazermos essas perguntas, tá? Não sejamos mais como crianças no modo de enxergar a vida, no modo com o qual nós reagimos às situações dentro do nosso lar, mas que a gente possa ser como criança, sabe quando? A respeito da maldade, aí sim, inocente. Tá? A respeito da malícia, aí sim, inocente, nesse sentido. Quero trabalhar algumas aplicações práticas, né? Para as quais a gente deve olhar, e eu quero falar primeiro para a vida emocional. Tá? Cuidado com o vitimismo. Perceba se suas emoções estão governando as suas decisões. Tem gente que não consegue se relacionar, desenvolver amizade porque está aqui, ó. Está envolto nas emoções. Toda reação é sabe? Aquela pessoa, tu tem que pisar em ovos, porque se tu fez alguma coisa, né, vai vir alguma coisa daí. Então, sempre reativo. Cuidado com o vitimismo, gente.
Cuidado com o vitimismo quando a gente está preso ao nosso passado. Porque o problema foi o meu pai, porque o problema foi minha mãe, porque o problema foi o vizinho, porque o problema é o cachorro, o gato. O problema é sempre os outros, a gente nunca assume a responsabilidade. Todos nós passamos por dificuldades, traumas, todos nós temos as nossas lutas. O problema é quando nós colocamos uma etiqueta nesses traumas, nessas lutas, e a gente diz que isso define o que a gente é. Se nós nascemos uma nova criatura, nós somos libertados disso. Nós temos que sair desse plano de ser vítima e começar a ser autor da nossa história. Cristo nos deu uma nova vida, nos deu o Espírito Santo. Certo? Outro ponto. Lembre-se sempre, sentimento não é guia seguro. Por isso que Deus nos deu a verdade, a palavra de Deus. E a gente carece muito nisso, conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Nós lemos pouco, estudamos pouco, eu vou falar um pouco disso mais adiante. Nós baseamos muito a nossa vida, as nossas decisões, no que nós achamos. E muitas vezes esse achar, ele está totalmente relacionado às nossas experiências do passado, às nossas crenças, que supostamente estão, baseadas em algo, mas não na palavra. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Terceiro ponto. Busque curar-se emocionalmente, mas não use-a como desculpa para a imaturidade, gente. Eu poderia sentar com vocês aqui no particular, falar muitas coisas que aconteceram na minha vida. Gente, todos nós temos dor. Só que essa dor não pode definir quem nós somos. Não pode definir as nossas reações, por mais que isso seja uma luta. Eu nasci, uma delas, que eu teria 500 aqui para falar. Eu nasci num lar onde meu pai, ele tem muitas qualidades boas, muitas qualidades boas mesmo. Mas ele e minha mãe viviam brigando. E por vezes eu vi um pai que ele era violento com a minha mãe. Nunca agrediu ela, violento em palavras, em ações ali, Aí eu caso, o que eu replico? A agressividade com a minha esposa. Gente, a dor do passado não pode me definir. Quantas vezes eu orei? Eu quero ser liberto disso. Não quero ser essa pessoa. Os meus filhos não vão crescer nesse lar. Eu não posso me tornar uma vítima do meu passado. E então dizer, eu vou replicar isso agora. Não. Vai se romper em mim isso. Por quê? Por quê? Agora eu tenho Cristo. Eu não estou mais lutando sozinho. Eu entreguei minha vida para Cristo. Lares que vêm de pais separados, a tendência é o quê? Separar, toma cuidado. Agressividade, lares que vêm de pais agressivos, a tendência é o quê? Você viu seu pai, sua mãe aprontando, fazendo diversas coisas. Por mais que tu detesta isso, a ideia é o quê? Você repetir isso. Ciclos que se repetem, mas em Cristo nós podemos quebrar eles. Mas é importante a gente entender, nós não somos mais vítimas do nosso passado. Amém? Aplicação para a vida espiritual, porque elas estão conectadas, gente. Não busque sentir Deus. Isso parece estranho? Não busque sentir Deus, porque o momento que você não sentir, você vai se desviar. É isso que acontece. Em geral, as igrejas estão querendo oferecer uma dose de emoção para as pessoas. Então elas têm que vir todo domingo e se sentir emocionadas, elas têm que chorar. Mas o domingo que elas não sentem, elas se afastam de Deus. Porque está ligado ao quê? Ao sentir. Vocês estão entendendo o erro que as igrejas estão proporcionando? Vamos atrair pessoas, então vamos colocar luzes, vamos direcionar a caixa do som, vamos criar um ambiente onde a pessoa ela venha e ela chore, ela se sinta emocionalmente tocada, mas pelas coisas que foram escritas. E muitas vezes não pelo Espírito Santo. Muitas pessoas nessas igrejas não são salvas, estão indo lá domingo a domingo, chorando, dobrando o joelho e erguendo as mãos. A salvação é a coisa mais importante, gente, e que tem se deixado de lado. É a coisa mais importante. Então, quando nós, na nossa vida, nós buscarmos sentir Deus,
nós vamos nos deparar com o vale da sombra. Nós vamos nos deparar muitas vezes com o deserto. Nós vamos nos deparar muitas vezes com as dificuldades, e se eu atrelar o sentir, eu vou pensar que Deus me abandonou. Mas se eu atrelar a verdade é que Deus está. Independente da situação, independente do momento, Deus ele está presente, e é nisso que eu confio. Eu não vou confiar no que eu estou sentindo. Mas é bom, Deus ele gosta de se revelar, Deus ele gosta de mostrar detalhes, Deus ele gosta de dizer, eu estou te cuidando. E tem eu e o Vanderlei, nós estávamos conversando, e aconteceu uma coisa muito legal. Posso falar, Vanderlei? Muito legal. O Vanderlei perdeu a aliança, e a Suzy falou, se tu não achar em 24 horas... O Vanderlei, ele tira a aliança e tal, porque ele incha os dedos de noite, né? Perdeu a aliança. O Vanderlei disse, não. Orou e disse, Deus, eu não quero mais gastar dinheiro com ouro, né? Eu estou investindo no reino de Deus. Eu não quero mais ficar gastando com dinheiro, com ouro, essas coisas. Então, Deus resolve meu problema aí, né? E aí o Vanderlei procurou por tudo, não achou. E aí eles estavam lá em Flores, isso? E aí era um pátio cheio de brita, né? Lá no pátio da Aliança, isso. No pátio da Aliança de Flores da Cunha. E aí tinha umas crianças brincando, certo? E aí vem uma criança. Olha o que eu achei. Quem acha uma aliança no meio de brita? Isso é um milagre. Um milagre, né? Aí o Vanderlei deve ter olhado para aquela criança e dito, obrigado, Deus. Gente, por que Deus faz essas coisas? Deus quis dizer, Vanderlei, Suzy, Priscila, estou cuidando de vocês. E aí não tem como não se emocionar, não tem como não encher o olho de lágrima, porque Deus gosta de se revelar nesses momentos, e amém quando isso acontece. Mas quando não acontece, a minha fé está baseada na verdade, alicerçada na palavra de Deus, alicerçada no Deus que é eterno. Vocês estão entendendo? E aí a minha vida não vai oscilar de emoção com emoção. Eu não vou ser que nem uma criança, levada de um vento por outro. Eu estou firme, mas eu estou firme não no cinto. Eu estou firme na palavra de Deus. Por isso, gente, né? A gente tem que evitar performance espiritual. Porque parece que eu tenho que ter uma performance, e dentro dessa performance, então eu estou bem com Deus. A gente tem que cuidar. As nossas atitudes, elas edificam o outro, ou elas só satisfazem a mim mesmo? A gente tem que pensar nisso também. Estude a palavra com Deus com disciplina. Crescimento exige o quê? Exige o quê? Por que estudar a palavra de Deus com disciplina? Porque se eu estudar quando eu tenho vontade ou quando eu sinto, quando que eu vou estudar? Nunca. Quando você vai abrir a palavra de Deus? Certo? A gente vai trabalhar não é porque a gente sente vontade, porque a gente tem medo de ser mandado embora. Não é o sentimento, não é assim. Então nós vamos pela razão. Se eu não acordar amanhã com chuva e com frio e não estiver lá no lugar, eu corro o risco de ser demitido, então eu vou. Mas o meu sentimento é o quê? Ah, minha cama. Ah, meu travesseiro. Não é assim, gente. Por que com a palavra de Deus a gente acha que tem que sentir? Meu Deus, hoje eu vou ler a palavra. Não existe, é disciplina. Lembrem, a criança é levada pelos seus sentimentos, mas um adulto maduro é levado pelo que ele entende que é importante para si, para sua família, então ele busca e faz aquilo. É importante eu ler a palavra de Deus todos os dias. É importante eu orar todos os dias. Se eu deixar pelo meu sentimento, eu não vou fazer. Por fim, seja um paciente, mas firme. Você não precisa ser refém do passado emocional. Amém, gente? A gente falou rapidão aqui, e esse estudo a gente podia explorar muito mais e a cada ponto. Mas eu gostaria que, com esse estudo, você pensasse. Porque a gente não é diferente. A gente, quando vem aqui, e o louvor não é muito bom,
Hoje eu não senti. Quando a gente vem aqui e vem alguém que prega, talvez, de maneira mais introvertida, não faz nenhuma piada, pessoa mais séria, mas está pregando a palavra, eu não senti. Mas o que tu aprendeu? O que tu vai colocar em prática? A gente não é guiado pelo sentimento. Porque senão a gente para tudo, vamos colocar, chama ali o Jonathan, Julie, né? Os caras são, entendidos. Vamos botar umas luzes, uma fumacinha, vamos botar um negócio aqui, um tuque. A gente vai se sentir emocionado todo domingo. Estão entendendo? A gente às vezes aqui assim também. Hoje não foi muito bom, né? Se a pregação ela não é boa, sabe quando? Sabe quando? Vocês sabem quando a pregação não é boa? Pode falar, gente. Quando? Como diria minha mãe, que paura. Quando não é bíblica. Quando não é mensagem de Deus. Aí a pregação não é boa. Mas agora, se a palavra de Deus é exposta, se ela confronta a gente, às vezes acalenta, às vezes consola, ela é boa. Independente da performance, independente do carisma, independente das luzes, da fumaça, é a palavra de Deus que está sendo exposta. Amém? Baixa a tua cabeça, conversa com Deus, nós vamos para o momento da ceia. Coloca isso diante de Deus. Você tem sido dominado pelas emoções? O que tem guiado a tua vida? Conversa com Deus. Diz, eu não quero mais ser refém da raiva, do ódio, dos vícios. Eu não quero ser mais uma pessoa agressiva. Eu quero assumir as responsabilidades na minha vida. Eu quero ser guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, pela verdade. Não mais por uma pessoa impulsiva. Entrega isso diante de Deus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai amado. Que nós não sejamos mais como crianças, guiados pelo sentimento, pela raiva, pelo ódio, pelo orgulho, pelo egoísmo. Senhor Jesus, que nós possamos ser guiados pelos frutos do Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e é disto que nós nos lembramos aqui na ceia, Pai. O Senhor entregou a sua vida, seu corpo, seu sangue, para que nós pudéssemos ter essa nova vida. O Espírito Santo foi nos dado. Nós não somos mais refém do passado, nós não somos mais, Pai, presos à dor, à aflição, a traumas. Senhor Jesus, nos dá ajuda para superar, Deus, essas questões. E se nós precisarmos, Deus, também buscar ajuda, buscar profissionais, aconselhamento, o que for, Deus, que nós tenhamos essa realidade dentro de nós, Pai. Mas não permita que a gente seja vítima do passado. Nos conduz, Jesus. Que ao tomarmos a ceia, Pai, nós tenhamos esse entendimento, que somos Teus filhos amados, e que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus.